Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui novamente do CPTR11, vamos fazer aquele acompanhamento, né? Claro, através do relatório gerencial mais atualizado, né? O FIAGRO da Capitânia, né? O Capitânia Agro Strategy. Então, rapidamente aqui, vamos passar para o custo do fundo, né? 1% aí de taxa de administração, taxa de performance 20% do QCD, CDI mais umzinho, tá? Então, já entrando aqui no overview, né? A gente já vê que ele está negociando com 89 centavos de desconto. Você vai ver se faz sentido ou não faz sentido aqui ele negociar com esse desconto, né? Claro, ele é um fundo de base 10, tá? Então, como, né, a cota patrimonial dele está 9,78, de mercado 8,89, tá? O fundo distribuiu 10 centavos por cota, né, e atingiu 32.250 cotistas, né? O número de cotistas ainda aumentando, né, apesar desse aumento aí da desvalorização da cota de mercado. Então, continuando o nosso overview, né? Esse desconto que a gente acabou de falar, ele é de aproximadamente 10%, né? Está negociando ali a 90% do seu valor patrimonial, tá certo? Como eu falei, né, esses 10 centavos distribuído, ele corresponde a um yield anualizado de 15,4%. Lembrando que isso aqui ainda é isento de imposto de renda, tá certo? Então, o yield anualizado, o que, que é? Você pegar o valor de mercado, que é esse aqui, né, 8,89, e levar em consideração também o dividendo distribuído sobre ele, tá certo? Então, são 47 ativos, né, de 36 devedores ali, né, tomadores de recursos. Então, você tem, né, exposição ali através de mais ativos, né, do que devedor. Então, você tem exposição devedor em diversos ativos, tá? Então, aqui a gente já mostra, né, que 73% da carteira está remunerado a uma taxa equivalente ali a CDI mais 4,9 e 24% a IPCA. Por conseguinte, né, 24% da carteira exposto ao indexador de inflação e 73% ao indexador de juros. Tá? Uma coisa aqui que precisa ficar claro é que, apesar, né, quem acompanhou os nossos vídeos passados, se você não é inscrito, já deixa a sua inscrição, ative as notificações, viu que, né, vários devedores têm pedido aí algumas concessões, pedido para renegociar algumas cláusulas, tá, dos ativos, né, dos títulos, porém, 100% dos ativos aqui no fundo estão adimplentes, tá? Que isso precisa ficar claro. Sobre isso, ele traz uma informação bacana aqui para a gente, tá? Ele fez um levantamento aqui, né, dos CRAs que estão presentes na carteira dos FIAGROS, tá, com os emissores em atraso ou que entraram em pedido de recuperação judicial, totalizava ali 240 milhões no universo de 17,1 bilhão de patrimônio, né, o que dá ali 1,4%, tá, desse total. Então, e desses 1,4 não significa que vai se perder integralmente, né? Já que você tem ali alguns em fase de execução, de garantias, e outros que, eventualmente, se der tudo errado, talvez sobre ali algum valor residual que seja diferente de zero, tá? Então, beleza. Então, sobre os rendimentos do fundo, né? Claro, como a exposição está alta em CDI, a queda da Selic vai, né, prejudicar ali o valor absoluto, né, das receitas do carrego do fundo. Tá? Então, porém, teve um estresse aí, né, no Treasury americano, a inflação americana vindo acima do que se esperava, isso provocou uma correção muito forte, né, dos mercados. Se você está acompanhando a bolsa, você está sentindo, se você tem posição, provavelmente está sentindo isso na pele. Então, o mercado financeiro já ajustou a expectativa para essa queda da Selic, né, que já foi de 9, agora está em 9,75. Continua uma queda, vai ter impacto, mas não vai cair mais tanto assim como se esperava. Né? Isso tem um lado bom, tem um lado ruim aí para as ações. Por aqui, né, por hora, a gente vai se restringir aqui ao Fiagro. Como ele tem uma exposição grande em CDI, isso aqui acaba sendo uma notícia positiva para ele na margem, tá? Tudo mais constante. Em termos de movimentação, né, ele mais relevante aqui, ele vai informar, e a principal aqui foi o FIDIC, né, da tal da Jumasa, que atua na comercialização ali de máquinas agrícolas, tá, no estado do Mato Grosso, tá? E aqui, né,
ele mostra ali as movimentações que teve, como eu falei, esse FDIC aqui foi o mais relevante em termos de volume, aqui crédito, ele vendeu mais títulos, mas com uma quantidade menor ali em termos de volume financeiro de venda, tá certo? Então, chegando na parte dos proventos, a gente já viu que ele distribuiu 10 centavos e nos últimos 12 meses, né, o fundo distribuiu R$ 1,37 por cota, o que dá também um dividend yield próximo do que teve esse mês, né, de 15,4, está aqui o histórico, o desse mês, né, deu 15,41 aqui no dividend yield anualizado a preço de mercado. Então, ficando mais ou menos em linha ali com os últimos 12 meses. Tá? E aqui ele traz a tabela de sensibilidade, né? Quanto que eu vou ser remunerado se eu comprar esse fundo aqui estimativamente, tá certo? Não é uma garantia, ainda tem um porém aqui, que 60% só da carteira, né, você tem a marcação diária, tá? Pela Ambima, que é um valor já mais alto do que a maioria, mas, né, não é a totalidade. Então, tem que ter isso em mente. Então, há mais ou menos, né, o que a cota está negociando hoje ali, a mais ou menos 8,75, né, você estaria com desconto de 89,5%, tá, sobre a cota patrimonial, e estaria sendo remunerado ali o equivalente a 8,06, né, CDI mais 8,06, o que é uma remuneração bastante atrativa e que você, se você não for investidor profissional ou, no mínimo, qualificado, você dificilmente vai encontrar algum título na sua corretora que te pague CDI mais 8%, tá certo? Então, claro, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Você tem que analisar a sua carteira, se faz sentido ou não faz. Eu, apesar de gostar do CPTR, eu não tenho na minha carteira por outros motivos, né? Eu já tenho outros, enfim, por uma série de motivos pessoais que não fazem sentido aqui, né? Não sou obrigado a ter tudo que eu gosto, não tem esse volume, ainda não tem esse volume gigante financeiro para investir em tudo, tá? Então, aqui a gente chega na parte do resultado, tá? O resultado de março aqui, você teve pequeno ganho, né, na venda de ativos, mas teve ganho, isso é importante, né? A Capitânia, ela tem esse DNA, tá, de fazer girar a carteira, de ser uma casa um pouco mais trader mesmo, em quase todos os seus fundos, eles procuram ganhos de capital, tá? Em termos de ajuste, né, do valor contábil ali, teve os ajustes, né, devido provavelmente à esticada, né, que os juros longos deu. Você talvez tenha visto, se você acompanha também, vários influenciadores aí postando, né, que o IPCA 2045 subiu ali mais de 6%, né, IPCA pagando mais IPCA mais 6, o que prejudica um pouco, né, a marcação ali a mercado, né, contabilmente. E outra informação relevante aqui, deixa eu até aumentar, é o valor acumulado, né, de 0,023, lembrando, claro que ele é um fundo de base 10, tá? Então tá aqui a parte mais gráfica aqui, né, do resultado. Como eu falei, o ajuste no valor dos ativos teve um impacto e o normal das despesas administrativas. Mas aqui o histórico, né, de dividendos, ele sempre, né, manteve uma taxa de pagamento boa, né, dado o seu histórico. Claro, ele é um fundo novo, tá? É uma indústria nova, então você tem que ter muita cautela aí na hora de tomar a sua decisão, tá certo? Então aqui a exposição por tipo de ativo, né, ele está com 87%, né, dos ativos que estão atrelados a CRAs, que é, claro, o business aqui, o core business do fundo, né, tem 7% em CRIs, 3% agora em Fiagro FIDIC e 2% em Fiagro, né, que é o Fiagro do Banco do Brasil, tá? E apenas 1% em Caixa, tá certo? Em termos de indexador, como a gente já viu, né? 24 é o IPCA, 73 é o CDI, renda variável, né, que é o BBGO, 2%, e Caixa com 1%. Está aqui a exposição geográfica da carteira. Claro que são estados que estão naturalmente uma vocação agrícola mais forte, mas considerando isso, você tem sim uma diversificação, né? Tem presença no sul, no sudeste, no centro-oeste, até no norte. Então, você mitiga, né? Nordeste aqui na Bahia, você mitiga o risco climático, né? Que é importante quando a gente está tratando de agricultura, agronegócio, enfim. Está aqui a exposição
por setor, né? Também setorialmente e geograficamente diversificado. Principal exposição aqui é a distribuição revenda, açúcar e etanol, que não pode deixar de ter uma posição grande, como eu já falei isso aqui em outros vídeos, dado o tamanho da indústria, né, o quanto açúcar e etanol representa, né, da nossa indústria do agronegócio, aí tem cooperativa, agroindústria, enfim, tá aí todos os setores para vocês, tá certo? E aqui ele coloca a principal exposição por devedor, né? Isso aqui também é importante ficar de olho. A Combi com 7,2, a AgroGalaxy com 7, são posições maiores, posições mais concentradas, tá? Agroinsumo com 5, aí um grande bloco ali, né, de 5 a 4, depois de 3, bastante diversificada. Essa LAR cooperativa, inclusive, está com uma emissão, né, de uma novos títulos aí, CRA, inclusive, você pode, se você for investidor qualificado, você pode entrar nela, né, na sua corretora. E a Adubos Uruguaiana também, que ele tradou esse mês, mas que ainda mantém uma posição de 4,2, tá certo? Então aqui a gente vai descer um pouco mais de detalhes já da carteira, vamos já se encaminhando para o final, tá? Então tá aqui a carteira completa, onde ele vai informar setor, o título, né, o prazo, a taxa de aquisição, a taxa de mercado, a duration, a concentração de PL, que a gente já pôde dar uma olhada aqui, né? Então a gente vê que a Jumasa, né, que foi o FDIC que ele adquiriu, entrou ali com 2,5% da carteira, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, ele tem, né, 2,2% no BBGO, no Fiagro ali do Banco do Brasil. A maior parte dos ratings aqui de crédito, né, que seria um selo de qualidade aqui, feito pelas principais agências, né, de rating, não tem, tá? São só algumas posições que tem aqui, né, como aqui A com perspectiva negativa, triple B, enfim. Isso não significa necessariamente que todos são ultra arriscados, né? Apenas por uma questão ali operacional, de tamanho, não se justificou, né, cobrar, né, pagar, na verdade, por esse serviço, né, que não é um serviço tão barato assim, se você não vai fazer uma emissão para o grande público com um volume muito grande, tá? Então tá aí a carteira que você vai poder ver no detalhe aí, se você quiser, né, baixar o seu relatório, tá certo? Então aqui a gente fecha, né, o volume caiu um pouco, né, tem se criado muito ruído aí no Fiagro devido à queda dos preços, tá? E alguns pedidos também de renegociação dos ativos, tá certo? Então, por hoje era isso, o vídeo já ficou um pouquinho extenso, tá? Deixa nos comentários aí se você tem, qual Fiagro que você tem, e claro, não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço!